abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Eu quero ler com você esses 15 primeiros versículos do Evangelho de João, capítulo 6. Se você puder, meu irmão, fique em pé, em reverência a esta palavra. Evangelho de João, capítulo 6, dos versículos 1 ao 15. E acompanhe apenas na leitura do texto, que diz o seguinte: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente, melhor dizendo. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. E encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, e sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal de Jesus disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, nós te agradecemos porque tua palavra foi lida. E a gente precisa por demais agora entendê-la, compreendê-la. Portanto, ó Deus, dê um esclarecimento necessário para cada um de nós. Que a gente saia daqui entendendo e crendo que aprendemos um pouco mais com o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Sentai-nos. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um momento na vida de Jesus com seus discípulos que passam por um impasse. Neste momento de impasse, Jesus acaba fazendo uma pergunta. Ele chega a Filipe, chama Filipe do lado e o indaga a respeito de algo. E ele diz: olha, Filipe, onde compraremos pães para este povo comer? Este povo está com fome. Percebo daqui um povo esfomeado. Um povo que está aqui há um tempo com a gente e precisa comer. Onde compraremos pães para este povo comer? Querido, quando eu olho para esta pergunta, para esta indagação de Jesus, eu me fico a pensar em qual seria a contextualização da indagação de Jesus aos seus discípulos naquele dia. Então, para a gente entender, querido, para a gente compreender, a gente poderia contextualizá-lo da seguinte maneira: a frase que eu coloquei aí para mim, para você: onde haverá recursos para o meu problema financeiro? Mas se você preferir, a gente pode também trabalhar o seguinte: olha, pastor, aonde é que eu vou arrumar emprego? Eu estou desempregado. Já faz um tempo que eu não consigo levar o meu dinheiro, o dinheiro que eu ganhei lá no meu trabalho para casa, porque eu estou desempregado.
Pastor, onde haverá dinheiro para meu problema de saúde? Eu não tenho como pagar um plano de saúde, depender do SUS. Hoje está complicado, pastor. Talvez você possa perguntar para a gente, pastor, onde haverá recursos para o meu problema financeiro? Eu tenho dificuldades. Eu preciso pagar o aluguel da casa. Eu preciso pagar a faculdade do meu filho. Me falta recursos para pagar a conta de luz, a conta de água. Eu não sei como eu vou fazer para fazer a compra do mês. Por favor, calma. Queridos, o que é que está acontecendo aqui no texto? Já acabei de falar que Jesus está passando ali, está vivenciando um impasse diante dos seus discípulos. Mas para a gente conseguir trabalhar muito bem esse texto, eu digo para você o seguinte: a primeira coisa que eu descubro neste texto é que os problemas que nos visita, comum na vida de todo ser vivo, deve ser encarado e resolvido. Não tem debaixo deste céu um ser vivo que não passe por uma situação difícil de tratar. Não tem nos dias de hoje quem não desfrute da falta de recursos. São os problemas que aparecem, que surgem. Mas o que eu entendo aqui, percebo com Jesus, é que quando isso acontecer na sua vida, se é que não está acontecendo, que você precisa encarar. E não só isso, você precisa procurar resolvê-lo. Eu fico encantado porque Jesus, ele pega aquele impasse, aquele problema, ele apresenta aos discípulos, mas diz a palavra dele que ele já tinha em mente o que ia fazer. Ele sabia muito bem o que ia fazer. Ele tinha seus próprios planos para operar naquela problemática. Meu irmão, minha irmã, este texto aqui nos faz perceber Jesus colocando diante de seus discípulos problemas para serem resolvidos. Ele olha em volta de si. Ele observa um cenário ao seu redor. E o que é que ele vê? Ele vê uma grande multidão, e diz aqui a palavra de Deus para mim e para você, que eram 5.000 homens. E se a gente calcular vezes 3, você deve entender que devia ter ali pelo menos, ou mais ou menos, umas 15.000 pessoas que o seguiam e que estavam com fome. Era uma multidão esfomeada. É isso que ele percebe, é isso que ele contempla. E aí ele joga a possibilidade da solução para os discípulos. Mas diz o texto, ele já sabia o que ia fazer. O que isso quer dizer, meu irmão? Os problemas devem ser encarados e resolvidos. Preste atenção numa coisa que eu vou lhe dizer. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo da minha existência, é meio século, eu já disse isso a você.
Já se passaram 50 primaveras deste corpinho. Uma das coisas que eu tenho percebido aqui é que problemas são desafios necessários. Porque veja, qual é a nossa relação com os problemas que surgem? Qual é? Enxergamos o problema, uma questão de solução difícil, a falta de recursos, a falta de emprego, a falta de comida, como algo negativo. Negativo. Quando isso acaba chegando até a gente o vê como algo prejudicial, maléfico, danoso. E se a gente pudesse, meus irmãos, nós fugiríamos do mesmo. Agora, querido, fugir não resolve. Muitas vezes a primeira coisa que vem à nossa mente quando passamos por uma situação difícil ou constrangedora é fugir. Mas, meu irmão, eu olho aqui para Jesus, ele já sabia o que faria, mas ele coloca ali diante dos discípulos, diante de Filipe, a possibilidade de resolver aquela problemática. O que é que eu aprendo? Meu irmão, em nome de Jesus, não fuja dos problemas. Deus não quer que seus filhos façam isso. Para o nosso Deus, problemas são desafios necessários. É para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. Eu gosto daquela frase que eu acho que já foi dita aqui uma vez, eu não sei se pelo pastor Adalto, por um outro pastor, mas que diz o seguinte: nunca diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao seu problema que você tem um grande Deus. Pode repetir comigo? Diga a Deus. Você pode repetir comigo? Diga a Deus que você tem um problema pequenininho. E por que nós devemos dizer isso, meus irmãos? Porque nós conhecemos um Deus especialista em resolver problemas. Manda aí para mim, irmão. Para a rua de Deus. Ponto 2. Eu percebo aqui também, nesse momento de Jesus com os discípulos, que os problemas podem gerar benefícios. Se não vejam aí o versículo 6. É o que a gente acabou de ler. Jesus está fazendo aqui uma pergunta apenas para pô-los à prova. Não apenas Filipe, mas a todos os discípulos que estavam ali, André e os demais. Pois ele já tinha em mente o que ele faria. Ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Queridos, a solução para o problema, Jesus diz: olha, sou eu quem resolvo, o problema é meu. Ele apenas está aproveitando aquele cenário caótico para os discípulos para tentar experimentar a fé deles. A pergunta que nós precisamos
precisamos fazer aqui para o texto, dentre muitas outras, é a seguinte: até que ponto Filipe acreditava em Jesus? Até que ponto Filipe confiava em Jesus? Meus irmãos, na altura do campeonato aqui, da caminhada de Filipe com Jesus, ele já havia presenciado os milagres de Jesus. E no entender de Jesus, havia chegado o momento de pô-lo à prova. Não somente a ele, mas a todos os discípulos. É por essa razão que os põe diante de um problema. Agora você vê isso acontecendo não apenas na vida dos discípulos. Você, por exemplo, vê acontecendo também isso na vida de Paulo. Qual era a relação de Paulo com o sofrimento? Se você olhar lá, Paulo escrevendo à igreja de Roma, capítulo 5, versículo 3, Romanos capítulo 5, versículo 3, está lá dito o seguinte: Paulo vai dizer o seguinte para mim e para você: mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Ele está dizendo aqui para a gente que eu e você devemos nos alegrar no sofrimento. Mas por qual razão, querido? Ele vai dizer para nós o que acontecia na vida dele: os sofrimentos produzem paciência. Meu irmão, o sofrimento, dentre muitas coisas, levou Paulo à maturidade, ao desenvolvimento completo que precisava ter na caminhada dele com Jesus neste mundo. Logo, querido, dependendo da nossa relação com o sofrimento ele poderá ser proveitoso ou não. Ele poderá gerar maturidade na minha vida ou não, na sua vida ou não. Porque Paulo diz aqui para mim, no meu modo de entender, que o sofrimento, ele pode ser, sim, produtivo, proveitoso. Ele trará benefícios. É por isso que ele diz que nós devemos nos regozijar no sofrimento. Agora eu concordo com você que não é fácil. Quando você está sofrendo, você se alegrar. Talvez você até poderia me perguntar: mas pastor, não seria isso masoquismo? Como é que eu posso, em meio ao sofrimento, me alegrar? Porque quem faz isso é masoquismo. Ou masoquista, que é a atitude doentia que se revela em se deliciar na dor. Mas eu posso dizer para você em letras garrafais: não, não. Qual é a motivação para eu me regozijar no sofrimento? Quando a frustração aparecer, quando eu passar a ter privações, desapontamentos, qual é a motivação para eu me alegrar no sofrimento? É entender que por detrás do sofrimento existe uma racionalidade divina. Deus está por detrás disto. Quando a gente sofre, é comum reclamarmos, é comum gritarmos, e se não tomarmos cuidado, até blasfemarmos. Mas, querido, mesmo que você reclame, mesmo que você grite, talvez Deus continuará vendo o sofrimento em silêncio. Agora preste atenção que eu vou lhe dizer: este aparente silêncio de Deus não é o silêncio da indiferença.
propósito, tem finalidades superiores, ainda por nós incompreendidos. Preside a esse silêncio. Meus irmãos, eu não tenho dúvida em afirmar aqui que algum dia Deus, Ele revelará a cada um de nós de que as coisas contra as quais nos rebelamos, gritamos ou até mesmo blasfemamos foram os instrumentos que Ele utilizou para aperfeiçoar e modelar o nosso caráter. Paulo sabia disso. É por isso que ele vai dizer que quando estivermos passando pelo caminho do sofrimento, nós devemos nos regozijar. Porque Deus vai usar aquilo para o nosso crescimento. Outra pergunta que eu levanto, meus irmãos, diante desse texto que nós acabamos de ler, é a seguinte: por que Deus nos coloca diante de problemas que parecem sem solução? Você olha para a situação e diz: olha, eu não sei o que fazer. Você se depara diante de algo que você diz: eu não sei como lidar com isso. Eu não sei como tratar deste problema. E aí você diz: Deus, mas por que o Senhor está me colocando diante deste problema que parece sem solução? E aí o texto aqui, meus irmãos, nos apresenta algumas verdades. A primeira delas: para que eu e você nos posicionamos diante delas, tentando achar soluções. Foi o que aconteceu no versículo 7. Jesus, ele procura Filipe e diz: olha, me apresente soluções para essa problemática. Como é que a gente acha solução para o nosso problema? Como é que isso é possível? E aí, meu irmão, eu digo a você, em nome de Jesus, gaste tempo pensando em como solucionar esta problemática. Evite fugir da mesa, porque fugir não resolve. Uma outra coisa importantíssima aqui: gaste tempo orando por seus problemas. Porque, veja, nós precisamos aprender a nos submetermos à solução de Deus para o nosso problema. E nessa oração, eu devo dizer: venha o teu reino, venha o teu governo, o que me importa é a tua vontade neste problema. É comum orarmos por nossos problemas, apresentando ao nosso Deus a solução que achamos correta. Mas nem sempre é, meu irmão. Eu aprendo com Jesus porque Ele vai dizer: Pai, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Assim precisa ser a nossa oração. Ele deve estar no controle, queridos. E a última palavra tem que ser dele. Um outro tópico aqui, um outro ponto que eu coloco para você, é que você não só deve gastar tempo pensando em como solucionar essa problemática, você não deve também só gastar tempo orando e pedindo para que a vontade de Deus se cumpra ali, mas você precisa procurar os conselhos dos mais experientes. É por isso que Deus vai dizer que na multidão de conselhos a sabedoria. A segunda resposta que esse texto nos fornece, do porquê Deus nos colocar diante de problemas que parecem sem solução. Olhando aí de novo para o versículo 6, querido, é que se tem uma coisa que ele deseja,
chance de interferir com o milagre. Ele é especialista em milagre. No texto aqui vemos um milagre financeiro. Qual era a receita? 5 pães e 2 peixinhos. E a despesa? 5.000 homens famintos, quase 15.000 pessoas. André olha para a receita. Que receita? Esses 5 pães e 2 peixinhos. E nada. Mas o que é isso para tanta gente? Aqui, meus irmãos, da parte de André, o reconhecimento que todos os recursos disponíveis na nossa vida podem se tornar absolutamente inúteis. Aí Jesus, ele acaba tendo a chance na nossa existência de interferir com um milagre extraordinário. A terceira resposta, meus irmãos, que o texto nos fornece do porquê Deus nos colocar diante de problemas que parecem sem solução. E isso eu acho lindo aqui. Olhando para o versículo 5. É para revelar que o meu e o seu problema, os nossos problemas, antes de serem nossos, são dele. É dele, não é meu. Não importa o problema pelo qual você está passando, antes de ser seu, é dele. O que diz o texto aqui, meus irmãos? Que foi ele quem? Ele foi o primeiro a ver o problema. Ele já tinha em mente o que fazer. Agora, pelo fato dos nossos problemas, obrigado, antes de serem nossos, serem dele, ele irá resolver a seu modo, a sua maneira, de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua agenda. Não é de acordo com a minha agenda. Não é de acordo com o meu modo. Não é de acordo com aquilo que eu penso. De acordo com a vontade dele. Uma outra resposta que eu descubro aqui também, que o texto nos fornece do porquê Deus nos colocar diante de problemas que parecem sem solução, é que ele está procurando aqui revelar, trazer à tona que tipo de fé é a minha, que tipo de fé é a sua. Versículo 9. Pois veja, o André diz, mas Jesus, o que é isso para tanta gente? Querido, quando ele nos traz problemas que parecem ser difíceis de ter uma solução, é que ele quer trazer à tona qual é o tipo de fé que eu tenho. É do tipo que pergunta como, quando, ou daquela que se coloca na mão de Deus, crendo que Ele tem o melhor para nós. É do tipo que interroga essa fé, calcula, ou daquela fé que confia. É do tipo que é enfraquecida em função do olhar das circunstâncias, ou daquela que acredita no inacreditável e como resultado recebe o impossível. Que tipo de fé é essa? Que tipo de fé é a minha, querido? Que tipo de fé é a sua? É uma fé de má qualidade, uma fé pequena? Normalmente as pessoas que têm esse tipo de fé, a fé de má qualidade, a fé pequena, ela pode até crer na cura, mas ela não ora. Na recuperação de alguém, lá dentro ela pensa, esse é irrecuperável. Ao que nasce torto,
morre torto. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Para Jesus, pau que nasce torto, quando ele quer, morre consertado. Essa fé de má qualidade, pequena, se apresenta muito na vida da pessoa, por exemplo, que hoje está alegre, mas amanhã está triste, deprimida. Hoje ela crê, mas amanhã ela deixa de crer, ela deixa de ter confiança. Fé de má qualidade, fé pequena. Que tipo de fé é a sua, querido? É a fé que nos proporciona coragem para enfrentarmos o presente com confiança. Essa é a fé de boa qualidade, onde, independentemente das circunstâncias, não falta coragem, o ânimo, a segurança, a força, a alegria. Fé de boa qualidade. Esse texto também nos traz aqui, meus irmãos, a solução de Jesus para a gente enfrentar o problema. Olha a solução dele para a gente. Não tem melhor solução no mundo do que essa. Olha o que ele vai dizer aí para a gente, versículo 10. Ele diz assim, olha, meus discípulos, digam aí a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Ele diz, olha, se tem uma coisa que nós precisamos fazer aqui é nos organizar. Vamos melhorar essa situação. Mande o povo se assentar. Vamos fazer aqui uma avaliação, qual é a real necessidade. O que é absolutamente necessário na vida deste povo agora? Não é roupa. Não é um meio de transporte, comprar novos camelos. Não. Esse povo precisa comer, esse povo precisa se alimentar. Meus irmãos, nós estamos passando por um momento de crise. Sim, é algo que não pode faltar na nossa vida, é organização, é avaliação. Não é hora de eu comprar coisas que eu não preciso, queridos. Eu preciso levar em consideração a minha real necessidade. Esses dias eu estava conversando com um vizinho meu lá, de onde eu moro, e ele me trazia ao conhecimento, a gente falando sobre esse momento difícil pelo qual a gente está passando. Ele falava de uma pessoa que ele conhece ali no Brás,